Fala, galera do Corujão Vascaíno, sextou com aquele nosso vídeo trazendo todas as notícias gostosas do Vasco da Gama. Após a nossa classificação ontem, as quartas da Copa do Brasil, estando entre os 8 times, que conseguiram passar aí para a próxima fase. Lembrando que o sorteio é na CBF, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Todo mundo no mesmo pote. Então, qualquer confronto é possível. Lembrando aí, os classificados para a próxima fase. Vamos colocar na tela aqui. Tá aí, ó. Bahia, Fluminense, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Coloca aí nos comentários desse vídeo qual adversário vocês vão preferir pegar. Eu vou dizer o meu aqui. Eu pegaria o Fluminense ou uma segunda opção, o Atlético Paranaense. Eu acho que o Fluminense, dentro desses que estão aí, é o mais acessível no momento para a gente fazer um bom jogo e conseguir a classificação. E o Atlético Paranaense, apesar deles possivelmente virem com faca nos dentes para pegar a gente devido até a eliminação ano passado dentro da casa deles, o Atlético não vive um bom momento. Está mal na Série B, tem problemas defensivos sérios. Eu tenho acompanhado os jogos, principalmente dos times aqui de Curitiba, o Coritiba, o Atlético. E o Odair Hellmann, que é o técnico do Atlético Paranaense, já deu a entender aí que se o negócio não rodar em pouco tempo, ele vai pedir para sair. Já está entrando no limite dele, porque ele não conseguiu fazer o time jogar. Contratou 2 bons jogadores, um colombiano muito bom, mas o problema do Atlético, volto a dizer, é defensivo. Do meio para frente, apesar de não estarem fazendo também muitos gols, mas vai bem. Agora, a parte de trás... Então, para mim, seria, em primeiro lugar, o Fluminense, primeira opção, e segunda opção, o Atlético Paranaense. Coloca aí no comentário desse vídeo qual é a preferência de vocês. Ainda falando da Copa do Brasil, o Vasco está entre os times que mais arrecadaram desde o início da Copa do Brasil. Nós estamos falando aí de mais de 14 milhões de reais, precisamente 14 milhões 112 mil reais, junto com o Fluminense e com o Atlético Mineiro, dos 8 que estão classificados aí para as quartas de final, são os times que mais arrecadaram até agora. Então, uma boa grana aí. O Vasco passando aí na próxima fase, indo para a semifinal, como nós chegamos no ano passado, é uma boa grana também. Uma outra situação que eu quero abordar aqui diz respeito ao Ryan. Saiu uma notícia aí há pouco tempo atrás, acho que foi essa semana, que o Vasco não ia liberar o Ryan para o Mundial Sub-20, que vai ser agora final de setembro e outubro. Que o Vasco já tinha comunicado à CBF que não ia liberar o Ryan. Essa notícia não é verdadeira. E aí saiu uma outra notícia hoje dizendo que a CBF faz jogo duro porque vai exigir a presença do Ryan. Não procede essas informações. O Vasco não vai se opor à convocação do Ryan, que é uma convocação certa de acontecer. O Ryan é titular da seleção sub-20. O Vasco entende que é uma vitrine importantíssima para o Ryan se valorizar ainda mais para uma possível venda na janela de janeiro. Leandrinho e Luiz Gustavo, lateral esquerdo e zagueiro, também vêm sendo convocados e são oportunidades também de valorizar. Hoje, inclusive, no amistoso que a seleção fez hoje, ou vai fazer amanhã, o Leandrinho é titular da lateral esquerda e o Luiz Gustavo fica como opção no banco de reservas. Por isso que o Vasco correu para contratar o Andrés Gomes, já pensando na ausência do Ryan por pelo menos aí em torno de 30 a 40 dias
do Vasco da Gama no período de final de setembro e outubro. Vai depender de quanto a seleção vai avançar no campeonato, torcendo para chegar aí numa semifinal, numa final, de repente ser campeão. Tem tudo para isso acontecer, porque valorizaria muito o Ryan e os outros jogadores do Vasco que, porventura, forem convocados, aí no caso o Leandrinho e o Luiz Gustavo. Então, essa informação que o Vasco vai pedir para liberar o Ryan não procede, né? O Vasco entende que é uma boa oportunidade de uma boa vitrine, mais uma, para o Ryan. Informações pipocando um monte de jogadores aí que o Vasco está negociando, que o Vasco está interessado, né? E eu fui atrás de informações. Né? Falaram-se do atacante francês Icoé, da Fiorentina, e a informação que eu tenho sobre esse atacante é que houve realmente uma consulta do Vasco, só que é uma negociação extremamente difícil. Extremamente difícil e que tem muito pouca chance de acontecer. Agora, o zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, titular da seleção colombiana em vários jogos, né? Jogador que está no Galatasaray, avaliado em 7 milhões de euros, que tem contrato até o meio do ano de 2028, e que o Vasco está tentando uma negociação. Jogador que é cria lá do Atlético Nacional, jogou na Bélgica, no Genk, e do Genk foi para o Galatasaray. Esse tem grande chance, tem muito boas chances. Apesar de ter concorrências de times do exterior e até de times aqui do Brasil. O Vasco fez uma consulta e já fez uma proposta naqueles moldes que o Vasco vai fazer, que é empréstimo até a Copa do Mundo e depois opção de compra obrigatória, provavelmente dentro dos moldes que fecharam com o Andrés Gomes. O Vasco vai pagar em torno de 800 a 1 milhão de euros pelo empréstimo e depois uma opção de compra obrigatória, aí não é opção, né, uma compra obrigatória, né, por parte dos direitos do atleta, não por 100%. É a forma que o Vasco vem encontrando de convencer os times a liberarem, ficando com percentual bom ainda do atleta. No caso do Andrés Gomes, vai ficar 40%, e eu acredito que no caso do Cuesta, deve girar em torno de 35% a 40% também. Né? Convencer o atleta de vir para o Brasil, onde teria mais oportunidade de jogar, já que lá no Galatasaray ele não vem tendo tanta oportunidade assim, pensando em manter ele em atividade por conta da Copa do Mundo. O fato da gente ter trazido já um colombiano, o Andrés Gomes, que também é companheiro de seleção dele, pode ajudar. Acredito que pode ajudar. Então, são jogadores aí que o Admar vem mapeando, e uma coisa a gente não pode falar. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas o fato é que os nomes que estão aparecendo aí na gestão do Admar são nomes muito melhores do que na época do Marcelo Santana. Então, isso aí não dá para falar. Bom, na capa do nosso vídeo, colocamos aí o nosso professor Diniz, que já pensa no time para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro às 16 horas, válido pelo Brasileirão, em São Januário, jogo que a gente precisa da vitória, e muito da vitória. Porque estamos na zona do rebaixamento, né? Então, já se sabendo que o Vasco não vai poder contar, né, com o Piton, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Então, eu coloquei aí que o Diniz vai fazer algumas mudanças. Até coloquei uma mensagem no X lá, dizendo que o Diniz vai promover o retorno do JV, que não jogou contra o CSA, porque havia sido expulso. E ao lado do JV, ele vai manter o Hugo Moura na zaga. Vai manter o Hugo Moura na zaga. Então, essa é uma grande possibilidade.
Agora, para a lateral esquerda, ele tem duas opções apenas, porque o Leandrinho está com a seleção. As opções seriam o Vitor Luiz e o Riquelme. O Vitor Luiz entrou em alguns jogos com o Diniz e o Riquelme, apesar de estar reintegrado ao grupo profissional, não teve oportunidades ainda. Até disseram que o Riquelme está treinando muito mais como um ponta do que como lateral esquerdo. Há uma possibilidade de não jogar nem o Riquelme nem o Vitor Luiz. De o Diniz improvisar ali na lateral esquerda. E essa improvisação poderia ser o Lucas Freitas, que já atuou ali. E aí ele fazia a linha de defesa com PH, JV, Hugo Moura e Lucas Freitas. Há uma possibilidade disso. No meio, provavelmente mantendo Jair e Tietê, Coutinho centralizado e o ataque da mesma forma, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Vamos ver se isso realmente vai acabar acontecendo. Lembrando que o Atlético joga no dia 14, né, que é na quinta-feira, né, às 19 horas, em casa contra o Godoy Cruz, time argentino, válido pela Libertadores. E o Cuca disse que poderia fazer um time mesclado para enfrentar o Vasco no domingo, já pensando nesse confronto da Libertadores. Aí é caso da gente aguardar e ver se o Cuca entra com força máxima ou não. O fato é que o Dudu ele não vai ter, porque o Dudu foi suspenso naquela briga lá do Dudu com a presidente do Palmeiras. O Dudu tomou um gancho de 6 jogos. Já cumpriu 3 e falta cumprir 3. É isso, nós vamos ter que aguardar ainda o treinamento desse sábado para ver o que realmente o Diniz vai definir em relação ao time. Em relação à defesa, eu, sinceramente, eu não entraria com o Vitor Luiz nem com o Riquelme na lateral esquerda. Eu colocaria ali o Lucas Freitas, e já que ele quer tanto manter o Hugo Moura na zaga, não seria a minha zaga dos sonhos, mas se ele quer manter, que jogue. Agora, me preocupa muito mais a lateral esquerda do que propriamente a zaga. Tá? Eu acho que o Vitor Luiz, cara, e o Riquelme sem ritmo de jogo, né? E aquele meio ali, né? Jair, Tietê, porque o time do Atlético Mineiro é muito agudo, né? E às vezes ataca muito por dentro. Principalmente com o Hulk ali, atacando muito por dentro, né? Tem aquele rapaz que veio do Atlético Paranaense, né? Que joga pela esquerda. Esqueci o nome dele, até que foi especulado aqui no Vasco também. E é algo a se preocupar. Mas o Atlético deixa espaço para contra-ataque, deixa espaço na defesa. É um time que não vai se trancar lá atrás, é um bom jogo. Vai ser um jogo de trocação. Com certeza, o Atlético não vai ficar atrás, vai atacar e vai deixar espaço para a gente contra-atacar também. Quem errar menos, ganha o jogo. É isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, aí peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora, como eu sempre digo. Você está aqui na nossa bancada, participando, né, dando as suas opiniões, desabafando. Segue a gente lá no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Gente, um abraço e até a próxima.